Olá, boa tarde. Sou Cíntia Gomes, sou diretora institucional na Agência Mural de Jornalismo das Periferias e também faço parte da diretoria da GEDUCA. Estou aqui para apresentar a primeira mesa desta tarde, que segue sobre o tema dos ataques das escolas, mas agora indo além e dando protagonismo para atores muito importantes neste processo, como os professores lidam com tensões frequentes e violência na escola. Bullying, discursos de ódio e relações conflituosas desafiam a rotina de educadores nas escolas do país. Nesta mesa, a proposta é uma conversa entre professores sobre como lidam com problemas que vão de conflitos rotineiros até ataques violentos, e sobre como incentivar uma convivência pacífica e apoiar os alunos e entender suas emoções. Para isso, chamo aqui os professores Celina Moroso, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal há 22 anos, graduanda em Letras e Inglês, especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade de Brasília, idealizadora do projeto Desiderata, desenvolvido atualmente no CFE, 16 anos de Ceilândia e ganhadora do Prêmio Professor Transformador 2022 do Instituto Significare. Primeiro lugar nacional na categoria Ensino Fundamental 2. Chamo também Cíntia Barbosa, professora da Rede Estadual de São Paulo desde junho de 2018, atua na Escola Estadual Tomásia Montoro, formada em Educação Física pelo Centro Universitário Unisantana, ex-jogadora de basquete, profissional, tendo atuado nos clubes BCN Osasco, Scala Uberaba e nas seleções paulistas e brasileira. E chamo também Erison Lima, professor de Projetos de Vida e Cultura Digital da Rede Estadual em Manaus e professor de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Amazonas. É especialista em Metodologia do Ensino pela Universidade do Estado do Amazonas e mestrando em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal do Amazonas, IFAM. E, para mediar essa mesa, será feita por Tatiane Clix, diretora do Porvir, plataforma de comunicação e mobilização sobre tendência em educação e também da GEDUCA. Boa mesa para vocês. Obrigada, Cíntia. Boa tarde. Todo mundo acordado aí depois do almoço? Eu tenho certeza que agora, com a relevância da nossa conversa aqui, todo mundo vai ficar bem atento. Acho que é uma continuação, na verdade, da conversa que a gente está tendo desde de manhã, né? Nós falamos bastante sobre os ataques às escolas, sobre a violência nas escolas. A gente ouviu especialistas, a gente ouviu os jornalistas, e é uma honra para a gente, para mim, em especial, e para a GEDUCA e para todo mundo que está aqui, também ouvir os professores, né? A gente sempre fala da importância dessas vozes na cobertura jornalística, enquanto a gente está pensando sobre todas essas questões. Então, muito bom tê-los aqui conosco. E para a gente já começar aqui na conversa, vocês vão ter a chance de poder se apresentar, algum ponto que vocês queiram apresentar aí nas suas falas. Mas eu queria, trazer a questão da violência para a rotina de vocês, né? A gente sabe que vocês têm inúmeras demandas, né? Preparar a aula, corrigir prova, pensar na aprendizagem, no currículo, mas a escola, como a Thelma disse mais cedo, é um espaço de convivência. E, infelizmente, a gente tem visto, dentro desse espaço de convivência, a violência muito presente e crescendo essa violência, seja na maneira de invasão, né, da violência que vem de fora, seja nas violências inerentes ali à convivência. Então, eu queria perguntar para vocês como de que forma essa violência está influenciando o trabalho de vocês, a rotina de vocês, e também o que vocês têm feito para manter uma convivência que não seja permeada pela violência. E eu vou pedir para a professora Cíntia Barbosa começar, porque, de todos nós aqui, ela é a pessoa que, mais recentemente, enfrentou uma situação de violência extrema, que foi citada aqui hoje pela manhã. Ela é da escola Tomásio, aqui de São Paulo, que teve uma situação de agressão, de ataque. Então, vou começar por você, Cíntia. E muito obrigada por se disponibilizar
a conversar. A gente sabe que é uma dor recente e a gente agradece muito a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, falando sobre isso também. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer o convite e falar que, de fato, para mim, embora o cenário seja conturbador, né, mas é uma realidade. Então, eu acho que é importante falar sobre alguns ajustes têm que ser feitos, tem estudos, né? Nós tivemos aqui uma pesquisadora que falou, eu tenho lido um pouco também sobre. E o que eu quero destacar e compartilhar com vocês é que essa é uma questão que envolve toda a sociedade. A questão do bullying, a questão daquelas brincadeiras de mau gosto que acontecem dentro da história. Da escola, aliás, eu como professora tento fazer toda a intermediação que eu tenho suporte para isso. Eu uso o esporte como uma ferramenta que é muito forte, ajuda muito, mas não são todas as crianças e adolescentes que se identificam com o esporte. Por isso que falar e destacar família presente, professores presente, grupos de psicólogos, segurança, eu acredito que tendo todo um suporte para auxiliar dentro da educação, a gente vai conseguir minimizar esse cenário. Então, eu volto a dizer, eu não me sinto tão mal em falar sobre, uma vez que eu estou vendo que isso é promovido para o bem, uma vez que eu vejo que todos estão buscando o mesmo caminho, que é a melhora da sociedade e na formação das nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Professora Celiana, por favor, pode prosseguir. Eu trabalho na periferia de Ceilândia, no Distrito Federal. Então, é comum essa questão de violência, né? E o que a gente percebe é que, quando a gente chama os pais para conversar, os pais também têm um diálogo violento. Então, se o meu aluno, né, se o estudante lá da escola, ele não tem uma referência de resolver as coisas com diálogo, porque a referência dele é resolver, como diz, né, lá na Ceilândia, por meio de fazer barraco. Então, que modelo que ele vai ter e como que ele vai acreditar no diálogo? Então, eu me pauto numa frase da Bell Hooks que diz: temos que levar amor para a comunidade. E o que é amor? O amor é ação e ato político. E quem desenvolve projetos, quem faz o a mais, né? Se você vai ter uma reportagem, se você vai escrever alguma coisa sobre a escola, o que você pode oferecer a mais para contribuir? Porque o que é ruim é o sensacionalismo. E nós sofremos isso. Por quê? Porque, quando eu ganhei o prêmio do Instituto Significado, primeiro lugar nacional, eu nem tinha necessidade de ganhar prêmio, mas uma professora fez o seguinte questionamento: você reclama, você fala que não concorda com esse sensacionalismo, porque a minha escola só aparecia em notícia policial. Briga, notícia policial. Né? Pai lá, o repórter chega lá para fazer, quem é que dá entrevista para eles? Os pais lá falando mal da escola. E o que nós estamos fazendo de ação para mudar isso? Então, o projeto Desiderata veio com a ideia de, primeiro, quando eu cheguei lá em 2018, havia o caso de suicídio, tentativas de suicídio. Né? A ansiedade, eu vi que cresceu muito pós-pandemia, mas antes a realidade era a automutilação. E aí a gente acha que só o aluno, né, ou a estudante ali, pobrezinho, que tem problemas em casa, que tenta suicídio. Não, a estudante que tentou suicídio era acima de qualquer suspeita. Ela era uma excelente estudante, tirava notas, estudante de destaque da escola. E, quando a gente ficou sabendo da tentativa de suicídio, a gente começou a questionar, mas por quê? Então, o emocional vem forte, a dor vem forte. E qual é a solução que ele vai buscar para poder amenizar essa dor? O que é apresentado para eles na mídia. E o que eu observei aqui? A periferia não lê o Globo, gente. A periferia não vê jornais que você vai trazer uma reportagem confiável para a gente. Eles vão acompanhar tudo pelas redes sociais. E aí eu sou só uma formiguinha na periferia de Ceilândia, mas eu estou fazendo pequenas ações para contribuir do meu jeito, para trabalhar esse emocional. Porque
não dá para ser conteudista. E eu tive que mudar toda a minha metodologia, porque eu precisava, além de passar conteúdo, eu precisava entender como que ocorre essa violência. E começar a ensiná-los, começar a orientar como que isso deve acontecer. Diálogo, denúncia, tem que ter a coragem. Como que o menino vai denunciar que ele está sofrendo bullying se ele não percebe que tem suporte na escola? Ele não sabe nem como fazer. E não é só bullying, gente, são várias violências. Tudo se resolve com pancadaria, tudo se resolve gritando, tudo se resolve você... Ah, é brincadeira. Não, não é brincadeira, é ofensivo. Isso não é brincadeira. Se o outro se ofende, não é brincadeira. E você tem que ter coragem de fazer um movimento, de entender que é um ato político, é um ato de amor e ato político, orientar e ter a coragem do enfrentamento. Não é fácil enfrentar. E se você se vê sozinha nesse enfrentamento, é muito pior. Então, eu tenho assim a gratidão de estar numa escola onde a equipe se ajuda, a comunidade se ajuda. Então, o poder da comunidade é fantástico. Então, você que quer ser um jornalista, um educador, que quer ser inesquecível, que quer dar o seu melhor, esteja junto com pessoas que querem ter o mesmo objetivo, porque um vai ajudar o outro. Porque não tem como eu denunciar uma violência sozinha, porque eu vou sofrer ataques com isso. Então, o primeiro gesto é de ação, de entender o que a minha comunidade está precisando. E mesmo lá dentro do DF, se eu for dar aula no Paranoá, a minha abordagem é outra. Porque os adolescentes do Paranoá, eles têm uma realidade diferente dos adolescentes de Ceilândia. Então, o que nós precisamos ter? Seja nós, educadores, sejam vocês, jornalistas, estudantes, porque vocês, estudantes, vão levar para frente agora o que precisa mudar essa realidade. Ouvir a base, ouvir os educadores. Se vocês trabalham com a educação, realmente, não nos ouvir é uma falha. E ouvir os adolescentes. Tem adolescentes que são fantásticos. A roda de conversa ela é maravilhosa quando você chama adolescentes de outra escola para poder contar a sua realidade. Porque, gente, eu sou professora há mais de 22 anos. Eu sou adulta, eu sou mãe. Eu tenho uma visão diferente, a minha visão é mais acadêmica. Mas, quando você traz alguém da idade deles, isso brilha o olho. Porque, quando ele percebe que alguém luta por algo melhor, eles falam, eu também posso lutar por algo melhor. Então, quando um adolescente ele comete algo nesse sentido, porque é o modelo que ele vê. É o modelo que ele vê na comunidade de violência. É o modelo que ele vê na televisão. É o modelo que ele vê no noticiário e na mídia. E qual é o modelo que a gente quer passar para eles? Então, a professora, por meio do esporte, por meio de leitura, o projeto Desiderata, o objetivo principal é, por meio da leitura, você ter um senso crítico de como ocorre a violência por meio da discriminação e do preconceito. E cada um com as suas armas. Não existe arma melhor ou pior. O que existe é uma comunidade se unir e entender o que precisa ser feito para que a gente possa ter uma ação que seja eficaz. Obrigada, professor Elison. Muito bem, obrigado. Agradeço a Geduca pelo convite. Quero abraçar a professora Cíntia pelo ocorrido, enfim. E desde ontem, eu e a professora Celiana estamos tendo trocas, conversas, sobre aquilo que nos trouxe aqui. Qual é o nosso papel enquanto professores diante dessa demanda tão grande. A gente veio de uma sequência que, se a gente estivesse numa escola, a gente chamaria de sequência didática. Aquilo que nós estamos assistindo desde a primeira mesa. Estão sendo apresentadas dados, estudos, pareceres, ações, daquilo que um setor da sociedade tem feito para tentar identificar as situações, identificar o problema, identificar quais são as causas desse problema e como, enfim, estratégias de como resolver, ou de qual seria a nossa participação no meio disso tudo. Ser professor de escola pública, e eu venho também de uma realidade de periferia, da periferia de Manaus,
de uma escola lá de um bairro chamado Cidade de Deus, é um bairro de zona periférica, que se localiza entre as zonas leste e norte de Manaus, e aqui eu estou falando de extremo leste, extremo norte, que se localiza na frente de uma reserva ambiental, a Reserva Duque. E esse bairro Cidade de Deus ele tem as características próprias de todo o bairro da periferia. Então, um comércio formado por comerciantes autônomos, mas também trabalhadores rurais, porque nós temos ali a nascente de um rio, a nascente de um igarapé, e a gente tem ali também produtores de orgânicos, e os filhos dos comerciantes e os filhos dos produtores rurais estão conosco nessa escola de tempo integral. E qual tem sido a nossa atuação diante desse cenário? Bom, é preciso pensar qual é o papel da educação, qual é o papel dos professores, porque a gente recebe toda essa carga toda essa problemática que a gente viu sendo desenhada aqui, a gente recebe diretamente. Então, os nossos alunos que vêm de problemas socioeconômicos, problemas de vulnerabilidade social. Agregado a isso, a pandemia, que impactou a vida de todos nós. Manaus, vocês devem saber, foi uma das regiões do Brasil que nós mais perdemos pessoas. Todo mundo em Manaus perdeu alguém da família ou alguém que conhece. Foram 144 mil pessoas que morreram em Manaus na pandemia de Covid. E isso impacta diretamente no relacionamento dos nossos alunos com eles, com a escola, com as famílias, além dos problemas de violência e de subnutrição que a gente enfrenta todos os dias. Eu trabalho nessa escola, numa escola de tempo integral, que recebe alunos de 6º a 9º ano do ensino fundamental 2 e de também ensino médio. Os nossos alunos estão ali e vêm dessa realidade. Em 2018, eu criei um projeto chamado Clube do Silêncio, que tem o objetivo de ouvir esses alunos nas suas demandas, nos seus problemas. E aí eu crio um grupo. Esse grupo funciona até a pandemia, depois a gente tem um intervalo, voltamos depois do retorno das aulas presenciais. E aí eu percebo que os nossos alunos estão... os problemas em que eles estão inseridos agora estão adensados. Se eles tinham problemas em casa, de relacionamentos, com os pais, agora esses problemas estão maiores. A relação familiar entra num fosso. E aí, como resolver isso? Bom, é claro, a escola não deve ser o local em que a gente vai resolver todos os problemas da sociedade. A escola não está ali para isso. Mas acredito que o professor que tem o olhar, que entende de onde vem o seu aluno, que sabe o perfil, que se interessa pela vivência, pelas experiências do seu aluno, vai tentar montar estratégias para abordar essas questões. E aí o Clube do Silêncio nasce como um grupo que tenta ouvir os seus alunos, nossos alunos. E aí todas as sextas-feiras nós estamos lá ouvindo, e eles trazem para a gente essas questões. E a gente se coloca também como alguém presente. E aí a gente pratica a pedagogia da presença, e aquilo que a gente chama hoje em dia de ética do cuidado nas nossas relações. Acho que a escola precisa ser uma escola acolhedora. Agora, mais do que nunca, é uma necessidade. Acho que tanto as escolas públicas como particulares precisam ser escolas acolhedoras. Na mesa anterior, a professora Thelma abordou a questão da escola não ser apenas uma escola que busca resultado. E aí, mais do que nunca, hoje em dia, a gente sente a necessidade, a gente vê a necessidade de que a escola seja uma escola em que o aluno seja participante, seja atuante, mas que também seja acolhido nas suas necessidades, nas suas demandas, enfim. Obrigada, professor. Eu tenho duas perguntas aqui relacionadas à formação, à preparação dos professores. E eu vou, de novo, começar com a professora Cíntia.
tem, inclusive, uma das perguntas endereçada para ela, né? Então, porque a senhora teve uma atitude muito corajosa, ajudou, né? Conteve o agressor. E o Alexandre Freeland pergunta se passados meses após o ataque, já tem como avaliar o tipo de treinamento que professores devem receber para lidar com essa situação. E eu vou acrescentar aqui a outra pergunta, que é para a gente não refletir, inclusive, respeitando as conversas que nós tivemos pela manhã, a gente não ficar só em cima do momento do ataque, mas qual é o tipo de treinamento, qual é o tipo de formação que os professores precisam para lidar com as violências de modo geral. Então, primeiro, eu acho que tem que partir da identificação que o professor ele não é o salvador de tudo ali, né? Então, eu volto a dizer, é uma questão onde vai envolver toda a sociedade. Então, o professor em si, a gente tem o nosso treinamento como profissional, de fato, específico na disciplina que ministra, e aí são fontes de estudos, mas treinamento para lidar com agressão, esse tipo de agressão dentro da escola, nós não recebemos, até porque eu acredito que a intenção de toda a sociedade, esse é um dos motivos de nós estarmos aqui, é evitar que isso aconteça, a prevenção, né? As nossas fontes de estudos, inclusive, sobre esse tipo de tema, que partem de lá dos Estados Unidos, eles também e ainda estão estudando e vendo formas para poder adequar isso e trazer mais segurança para as escolas. Então, veja bem, hoje eu faço parte de uma frente parlamentar que promove segurança nas escolas. E compreendo, de fato, e compartilho com vocês, e sendo redundante até, que sendo esse problema de um contexto muito maior do que simplesmente dentro da educação, eu não tenho como falar de soluções se eu não inserir, de fato, questões de saúde, questões de segurança, questões da própria família estar atuando, e aí, se a gente compreende, consegue identificar, de fato, às vezes, em alguma reunião, que o responsável está tendo dificuldade, a gente encaminha para a vice-direção os nossos apontamentos para que a vice-direção, junto à direção da escola, tome as medidas necessárias para isso. Muito possivelmente, o que é voltado para questões emocionais, eu acredito que são tratados com os psicólogos. O professor, sim, ele consegue orientar o aluno, mas aí eu volto a dizer, dentro da sua formação e dentro da sua capacitação. Fora isso, a gente acaba precisando de ajuda, né? A gente acaba precisando de ajuda. Obrigada. Professor Herisson, você contou um pouco do projeto e aí eu lembrei um pouco do que a Sherry trouxe pela manhã, de que a gente tem que ter essa proatividade em relação, né, que a gente não tem que reagir depois em relação aos agressores, em relação aos ataques, mas tentar identificar alunos que estão com dificuldades, que estão ou sofrendo bullying ou com alguma outra questão, que podem vir a surgir episódios de violência em função disso. Nesses momentos, vocês conseguem fazer esse trabalho de identificar, de ajudar individualmente alguns alunos? Sim. Com relação, por exemplo, à prevenção ao bullying, a gente ouviu aqui que, às vezes, o aluno não consegue se abrir, não consegue confiar em alguém. E aí, quando a gente, por exemplo, no grupo, que funciona também por WhatsApp, a gente se coloca como alguém que está disposto a ouvir. E essa questão do ouvir, acho que a professora Celiana também pode falar muito sobre isso, é muito poderoso para o aluno do ensino médio e do ensino fundamental. Por quê? Porque, muitas vezes, esse aluno ele é rodeado de muitas ausências. Ausências com relação à família e, inclusive, ausências do próprio sistema educacional. E aí, quando ele encontra alguém, quando ele encontra um professor, e não precisa ser essa figura escutadora, não precisa ser só o professor, pode ser uma merendeira, pode ser alguém da faxina, mas que senta com o aluno e o acolhe, e vê que, por exemplo, um aluno vê no corredor um aluno que está com alguma dificuldade, está chorando, está triste, se aproxima, pergunta o que é. Geralmente, essas figuras, aí eu trago a minha experiência,
Quando a gente faz isso, a gente se torna o escutador da escola. E aí a fama já corre entre os alunos. E aí eles sabem que ali, naquele dia, naquele momento, ou aquela pessoa pode ser alguém que está disponível para ouvir, para atender, para ser atencioso, não é? E aí eles se abrem. Então, essa questão, por exemplo, dos perigos que podem levar a uma situação de violência, elas podem ser tratadas assim, com presença, com assistência, com visão, com olhar, com estar presente na vida do aluno. E é claro, para isso, não somente uma atitude individual, mas você precisa ter, quando eu citei uma escola acolhedora, uma escola que enxerga o aluno em todas as suas dimensões, na dimensão intelectual, afetiva, mas familiar também. Então, assim como a professora Cíntia, eu tenho a sorte, a graça de fazer parte de uma escola em que, da entrada, seja desde a portaria, passando pelos funcionários da cozinha, os colaboradores, também a direção, a pedagogia, os coordenadores, são pessoas que se importam. São pessoas que se importam com os alunos. Então, é necessário, claro, você ter uma equipe de coordenação que esteja presente no grupo dos pais, nos diversos grupos da escola. É necessário que haja um acompanhamento semanal lá. Nós temos reuniões que acontecem semanalmente, em que nós tratamos das ocorrências e também das necessidades de cada turma. Então, nós temos reuniões semanais que acontecem do corpo docente para tratar turma por turma. Nós temos relatórios que nós fazemos aluno por aluno. Então, nós sabemos aquilo que está acontecendo por alto na vida dos alunos. E aí, mais especificamente, nós temos essas pessoas que entram em contato, que estão perto, que se fazem presente. Muito legal. Professora Celiana, eu queria lembrar mais uma discussão da manhã, hoje, quando a professora Thelma nos trouxe aqui o perfil dos agressores, né? Normalmente são meninos, são brancos, e tem né? São machistas, são misóginos, são racistas, né? Esses ataques têm um fundo, esse ódio está presente. Eu queria entender como que você identifica esses discursos de ódio na sua escola, e eu sei que o seu projeto trabalha um pouco com isso, né? E se você já tem algum impacto para contar para a gente, de alguma história que você diz, bom, a partir desse projeto a gente conseguiu desconstruir alguma violência, algum discurso de ódio. Então, como os professores confirmaram aqui, eles precisam ter uma equipe na escola de escuta. O que a gente percebe é que a assistência pedagógica, psicológica e a orientação, eles dão o mínimo, deveria ter mais na escola. E a gente tem que acompanhar assim, com as nossas armas. Para mim, a leitura é importantíssimo. Ter o hábito de leitura para eles entenderem que a gente tem que ter um senso crítico socialmente. Então, a gente percebe alguns comportamentos. As pessoas, ao invés de observar, acolher, elas entram em pânico. Então, quando tem um estudante com esse perfil, que a gente fica, o estudante tal trouxe uma arma para a escola. Na Ceilândia é muito comum a gente ter que chamar os policiais para revistar a mochila, para tirar a faca, para tirar a arma, e eles conseguem repassar e jogar por cima do muro. E as pessoas acham que assim a gente vive lá no meio do tiro cruzado, né? Então, assim, tem a violência. O que precisa ser trabalhado é escuta ativa, entender o outro humanamente, entender que ele passa por emoções. Nós, professores também e professoras, precisamos trabalhar essa nossa emoção, porque o que eu estava partilhando com os colegas, eu tenho vida pós-escola, eu tenho 4 filhos, e não dá para eu levar todos os problemas da escola para minha casa, porque os meus filhos vão sentir isso, eu não vou conseguir dar atenção como esposa, como mãe, então eu tenho que aprender que determinados problemas eu não vou alcançar. Mas, por meio de discussões, né, eu gostaria de ter mais momentos de discussões com ele, de levar um vídeo onde os faça refletir, reportagens
né, interessantes, a gente leva para a sala de aula, onde vai dar um suporte legal, um suporte emocional, porque o estudante da periferia ele tem que entender que existe solução. Se eu buscar, vai ter solução. Então, eu tenho que pegar na mão de quem está mais forte, porque quem está mais forte vai me puxar para cima e ele vai me ajudar a encontrar uma solução. Então, ter essa observação. Só que o que eu percebo é uma sociedade, uma comunidade que, por meio da mídia, por meio das redes sociais, cresceu muito a questão do pânico. E o pânico ele não faz a gente pensar, o pânico ele não faz a gente querer solução. O medo faz a gente se esconder. E aí a gente não quer solução, porque isso vai dar um grande trabalho. Não. O que nós podemos fazer? Eu também não posso ter aquele pensamento, se acontecer na minha escola. Então, a gente ouve o seguinte discurso: não, vamos agora fazer uma entrada diferente para os professores. Agora os alunos entram por aqui, os pais só vão entrar aqui, se mostrar a identidade, e começa a transformar a escola numa penitenciária. E que quem vai querer estar numa escola que tem cara de presídio? Então, o conteúdo é importante? Mas nós precisamos mudar esse entendimento de conteúdo, que eu sou a detentora do conhecimento, porque hoje não existe mais isso com a internet. O menino ele pode aprender o que ele quiser. Então, eu não sou mais a detentora do conhecimento, como na época que eu era estudante. Eu sou mediadora. Eu tenho que passar todas as informações necessárias para que ele possa buscar a informação. E a gente tem que passar uma riqueza. Por quê? Porque não tem como eu definir como que é o perfil daquele estudante. Então, eu tenho que trabalhar poesia, eu tenho que trabalhar esporte. Se na comunidade de Ceilândia eles gostam do rap, por que não trabalhar crítica social por meio do rap? Porque é assim que eles vão ouvir. Eles são jovens. Eles não vão querer a realidade acadêmica que eu tenho. Para mim, o que me inspira são professores como a Cíntia, como o professor Erison, ali, que a gente conversou muito e partilhou. Eles são minha inspiração para que amanhã eu tenha vontade de acordar cedo e mudar a realidade da escola. Então, é essa escuta de olhar e perceber que aquele estudante está precisando de ajuda. Então, 3 fatos que aconteceram que eu arrepio até hoje, né? Por meio de poesia, por exemplo. A gente faz um concurso de poesia, faz concurso de desenho, a gente vê o que eles gostam, tem alguns estudantes que gostam. E aí uma estudante fez muitas poesias falando de sua dor, e aí a gente trabalhando tudo isso, eu vou até ler um trechinho do que ela escreveu, porque a gente, quando leu a poesia dela, ela colocou assim, eu perguntei, o que te incentivou a escrever poesias? Que foi uma iniciativa do projeto. E ela disse, o que me incentivou são só meus pensamentos, tipo... Eu estou numa luta muito grande contra a automutilação, entre outras coisas, sabe? Então, ao invés de eu fazer isso, eu escrevo. Então, se o meu estudante ele tem a possibilidade de ter outros modelos de escape, porque eu preciso de uma válvula de escape, como que eu coloco para fora o meu nervosismo, a minha tensão, aquilo que foi ruim? Eu preciso disso. E nós que somos classe média, a gente tem como pagar um psicólogo, beleza? Tem como eu fazer uma terapia. Tem como eu entendo, às vezes, estudando programação neurolinguística, que às vezes eu preciso só de abraçar uma árvore e está tudo resolvido. Eu consigo entender umas válvulas de escape. E o meu estudante, que ele não tem esse suporte em casa? E, às vezes, ele vai buscar um professor que seja um modelo de mostrar o que eu devo fazer para amenizar essa dor. Então, uma escola rica em projetos que vai incentivar o talento de cada um, é uma escola que ela precisa ser vista com carinho. Porque, se eu tenho estudante que gosta de esporte, tem que ter esporte na escola. Se eu tenho estudante que gosta de escrever poesia, tem que ter poesia na escola. Escuta o que o meu estudante gosta, o que aquela comunidade está precisando, para que a gente possa articular. E não existe, gente, solução a curto prazo. Todas as informações que foram passadas aqui, vocês viram que as pessoas tiveram meses, anos de estudo para trazer toda essa informação para a gente. Então, pequenas atitudes. Não adianta conceituar. Conceituar, os meninos, os jovens adolescentes estão nem aí para conceito. Como é que eu vou trabalhar isso na prática? Mostrando como que eles vão agir quando acontecer bullying com eles. Então, teve um dia que eu saí da sala e tinha 3 meninas apontando o dedo para o menino assim. Aí a gente já fica preocupado, porque você está na escola de periferia, tem briga, eles brigam na hora do intervalo, a gente tem que ir lá para poder... Né, todo aquele movimento. E eu falei, o que está acontecendo aqui?
calma, vamos conversar. Professor, ele está fazendo bullying com ela, assim, 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 e tal. E elas foram conversando com ele, ele ficou todo sem graça, e ele percebeu, aí ele falou assim, não, é só brincadeira. Elas, não, não é brincadeira. E elas usaram todo o argumento que foi lido em sala de aula, que foi debatido em sala de aula, e eu fiquei toda arrepiada. Ai, que gracinha, ler o dever de casa, coisa linda. E aí elas foram, falou com ele, e ele, no final, pediu desculpa. E a menina que sofreu bullying, ela ficou tão emocionada. Por quê? Porque ela falou assim, eu tenho um grupo que me acolhe. Porque a pessoa que sofre bullying, ela está sozinha, ela não sabe se defender. Mas se eu tenho um grupo que defende, eu sou forte. Porque não é 1 contra 1, foram 3. E diálogo, e mostrar para eles que, sim, a gente aprende, no mínimo, lá dos direitos humanos, que eu tenho que ter poder de argumentação. Não dá para resolver as coisas com briga, gritando. Não, argumente, pergunte, busque. Quem procura, acha. E não é fácil ter essa atitude, porque a gente trabalha temas polêmicos. Trabalho racismo, eu trabalho, né, o antirracismo, trabalho a questão de gênero. Eu, como mulher, numa sociedade patriarcal e machista, a gente sofre algumas coisas. Os pais vêm falar com o diretor, gente, eles conversam com o diretor e gritam comigo. Entende? Então, por que, se o pai está fazendo assim comigo, como que o estudante vai me tratar? E aí chegou uma mãe muito brava, porque eu estava trabalhando o tema sobre LGBTQIA+, né? E primeira implicância foi porque eu falei todos em sala de aula. Aí veio toda uma conversa, uma mãe barraqueira, uma mãe que já tinha processado 2 professores, chegou até mim. Quando chegou essa informação, eu falei assim, não é assim, precisamos dialogar. A gente tem que usar o diálogo, porque a pessoa, às vezes, não está entendendo a gravidade do assunto. E eu falei assim, vamos marcar uma reunião com essa mãe. Você é louca, Celiana? Não, vamos marcar. Ela vai acabar com você. Eu falei assim, não quero saber. Ela tem que me ouvir. Ela tem que ouvir a minha versão. Ela tem que entender que eu tenho um respaldo legal para trabalhar isso. Ela não pode mandar na sala de aula e no conteúdo, porque eu sei o conteúdo que precisa ser trabalhado na comunidade. A filha dela, ela não faz parte desse movimento, mas eu tenho estudantes aqui que eles são ameaçados no banheiro. E isso não pode acontecer na escola. Eu digo, se vocês forem ameaçados no banheiro, me procura, porque eu vou te defender. E eles procuram. E eles procuram e pedem ajuda. E a gente tem ação. E só sei que enfrentei a mãe. Não foi fácil. Apanhei muito. Apanhei muito no sentido de argumentação, eu na defesa. Ela pá, na defesa, na defesa. Isso é cansativo. Eu cheguei em casa exausta, porque isso gasta uma energia terrível. Mas eu falei assim, vou enfrentar. Agora, quem foi meu suporte? Quem foi meu suporte? Eu não podia passar isso para os meus filhos. Os filhos sofrem quando ele vê o sofrimento que você sofre no trabalho. Meu marido estava iniciando um projeto que ele estava muito focado. Liguei para uma colega que tinha passado por isso e conversamos bastante. Ela foi minha fortaleza. Então, eu não vou pegar um professor que está com medo para me orientar, porque ele vai falar, deixa isso, desiste disso, você é louca. Não, eu vou pegar quem é forte. Eu vou pegar quem teve exemplo de luta para me ensinar a lutar também. Eu só sei que conversamos, ela argumentou, eu argumentei. Só sei que, no final, a gente se abraçou, pediu desculpa uma para a outra, e ela marcou uma reunião na próxima coordenação e pediu desculpa para os 2 professores que ela tinha processado. Então, isso, para mim, é uma vitória do diálogo e vale a pena, sim. Obrigada. Professora Cíntia, eu acho que já conversa com esse depoimento, uma pergunta que chegou aqui é sobre quem cuida e quais são os apoios que vocês precisam. Você falou também, a gente também precisa de ajuda para lidar com todas essas questões, porque, para além do emocional dos alunos, os professores também têm seu lado emocional afetado. Acho que vocês todos estão falando sobre isso. Então, eu queria que você falasse, em especial na situação que vocês têm enfrentado lá na sua escola, quais são as ajudas que vocês precisam e se vocês estão conseguindo essas ajudas. Sim. Eu posso falar primeiro por mim, depois eu respondo a tua pergunta também, né?
Meu primeiro ponto sempre é comigo mesmo e com Deus, para ter suporte. Depois eu costumo praticar esportes e conversar com a minha família sobre algumas coisas que estão me causando um desconforto. Eu tenho os amigos também, né? Amigo é muito importante, tem amigo que é melhor que irmão, né? E quando eu não estou dando conta mesmo, eu tenho a minha psicóloga. Desde os 11 anos de idade, a Marisa, de quando eu jogava lá em Osasco, a gente se fala e por isso que eu enfatizo que é extremamente importante. E eu vou conseguindo levar. Na nossa escola, eu volto a dizer, né? Infelizmente, o que aconteceu, foram apresentados gráficos aqui, tem crescido. Para a gente é novo, são poucos estudos de fato, e dentro das articulações que estão sendo possíveis, hoje, de novo, nós temos lá na nossa escola, nós estamos com a psicóloga, Cristina está lá com a gente, os professores, eles estão saindo, alguns deles estão tendo acompanhamento com um psiquiatra da rede mesmo, o acompanhamento, e sempre quando acontece alguma coisa que saia do contexto daquela programação, se reúne para tentar traçar novas metas. Inclusive, eu acredito que esse foi um dos motivos que nós nos reunimos aqui hoje, com relação às articulações daquilo que é veiculado pela mídia, da forma que é veiculado. Eu acho que em todos os setores da nossa vida, às vezes a gente tem que parar, fazer uma análise, observar dados, né, as informações, que é o que vai norteando a gente, e retomar. São as reconstruções. Então, é isso. Nós recebemos lá um professor de suporte também na nossa escola, e o que eu dou muito foco, e o que eu tenho que trabalhar muito, muitíssimo, porque é a minha ferramenta e eu vou sempre pender para esse lado, é através do esporte. O esporte ele consegue remeter, tanto nós adultos quanto crianças e adolescentes, a situações que são voltadas às competências socioemocionais que o currículo paulista propõe, né? Que a gente fala lá sobre empatia, respeito, humildade, amor. E o esporte ele tem esse poder de articular isso. Por isso que eu falo que eu utilizo muito, inclusive, para mim mesma, né? E quando a gente fala em esporte, eu posso pensar só bola. Não, eu tenho bola, tenho ginástica, tenho danças, tenho muitas variações, natação, enfim. Não que todas contemplem dentro das escolas, mas falando individualmente, né? E isso pode estar auxiliando. Esse suporte que nós tivemos tem sido suficiente. Às vezes, a gente tem que parar e voltar. É isso. Está funcionando assim. Até porque, como é uma questão onde todos estão tentando se articular, a própria imprensa, a própria mídia, poxa, mas veicula ou não? Aconteceu lá, aconteceu aqui, fala, não fala? Alguém do Estadão falou, a gente fala só uma vez o nome do agressor e depois não fala. E vai voltando. Eu acredito que é isso também. É assim que funciona lá com a gente, né? Estão aprendendo também a lidar com a situação. Aprendendo a lidar com a situação. Eu quero pontuar também, deixa eu falar. Nós temos lá, em toda a rede, aqui em São Paulo, pelo menos, os tutores, né? Professor tutor. Eu tenho 17 alunos que são meus tutorandos, sei o nome de todos eles. Embora tenham mais alunos na escola, que eu dou aula para todas as turmas. Qual é a função do tutor? Nós temos que acompanhar o desempenho acadêmico dos nossos alunos, por meio da escuta e por meio da visualização de notas do desempenho escolar, e também se colocar à disposição para questões emocionais também. Quando eu pontuo que, às vezes, algum aluno pode trazer alguma situação de desconforto para ele, e eu vejo que eu, como professora, eu tenho limite para atuar até ali, eu faço um relatório para a vice-direção da escola. A vice-direção da escola passa para a direção e eles articulam com o SUS, Sistema de Saúde, né? E aí o aluno ele vai. Agora, mais recentemente, nós estamos com a psicóloga presencial na nossa escola também, que é o que eu volto a dizer. Eu acho que essa junção de forças, essa interlocução entre as partes, é o que vai guiar a gente para um caminho melhor, que é o que a gente espera. Maravilha. Eu queria acrescentar uma camada na pergunta em relação a esse suporte que vocês precisam. Para realizar esse trabalho de escuta, chegou aqui uma pergunta perguntando se existem diretrizes para as escolas realizarem esse trabalho de escuta e se vocês recebem alguma formação para isso e que formação seria adequada nesse sentido. Infelizmente, não recebemos formação. Enquanto eu ouvi a professora Cíntia, a equipe multiprofissional
sempre foi necessária em escolas, sejam escolas de periferia ou não. Mas, infelizmente, assim, as instâncias governamentais esperam que ocorram tragédias para resolver problemas. Então, nós poderíamos ter, sim, uma formação, os professores poderiam ter formação na área, treinamentos na área da psicologia, da psicopedagogia, mas isso não nos é oferecido, pelo menos não na rede do Estado do Amazonas, de onde eu venho. Então, o que a gente faz é se colocar à disposição, e, é claro, existem as psicólogas distritais que atendem toda uma região, e aí, assim como a professora Cíntia, conforme a gente vê o estado, a gravidade dos problemas, a gente encaminha para as instâncias. Maravilha. Gente, vamos falar um pouquinho de jornalismo, né? Já que estamos aqui entre muitos jornalistas, chegaram algumas perguntas aqui. Eu vou fazer 2 perguntas juntos e aí vocês podem comentar. A primeira é como que a imprensa pode colaborar para diminuir a violência dentro das escolas. E a segunda é como que vocês veem essas matérias que a gente fala do professor herói, aquele professor que ele se esforça muito, que ele vai contra tudo e contra todos, que ele não tem as melhores condições, mas ele consegue salvar ali. Como que vocês veem esse tipo de reportagem que mostra o professor nesse lugar de professor herói? Você quer começar? Eu ouvi, enquanto você falava, eu ouvia a voz da professora Celiana na minha cabeça. Então, não é legal ouvir isso, não. Porque quando você me coloca na posição de heroína, você quer que eu resolva seus problemas. E, assim, eu não quero ser heroína. Eu não quero receber, no Dia Internacional da Mulher, aquela mensagenzinha que diz que eu dou conta de um monte de coisa. Isso é mentira. Quem disse? A gente não dá conta. Para que a gente consiga ter sucesso na nossa vida, em qualquer âmbito familiar, profissional e pessoal, eu tenho que ter foco. É simplesmente ter foco e entender o que eu quero alcançar. Então, assim, eu tenho que entender qual é o meu papel. Porque a comunidade, gente, o que nós recebemos, eu estou falando da minha realidade, o que nós recebemos na escola? Os pais perguntando para a gente como educar os filhos. Aí eu fico, hã? Como assim? E aí, às vezes, eu, numa roda de amigos, na escola, conversando com eles, eu digo que existe uma rotina na minha casa, os meninos chegam da escola, tomam banho, janta, e 9 horas eles estão na cama. Até porque eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero ter disposição para fazer amor com meu marido, porque eu sou humana, então eu preciso trabalhar sim, eu tenho o amor da minha vida e eu tenho que curtir a vida com ele, não dá para resolver o problema de todo mundo, nós somos humanos. Eu tenho problema com a filha adolescente que eu preciso resolver, que eu preciso dar atenção, e algo que eu caí na armadilha que eu estava partilhando ontem com o Erison. Às vezes você faz o que gosta, houve uma época que eu tinha desistido da educação. Eu estava entrando realmente na escuridão de não acreditar na educação, de não acreditar no sistema, e comecei a fazer direito. Fiz até o 3º semestre de direito, porque não quero ficar mais na educação. Eu precisei fazer o 3º semestre de direito para descobrir que eu amo ser professora. Mas que bom que eu comecei. Por quê? Porque senão eu ia achar que era um sonho de adolescência, né? E quando eu descobri que eu amava ser professora, gente, não foi porque eu fui tentar ser heroína, não. Foi porque Papai do Céu mandou para os meus filhos os melhores professores do mundo. E os meus filhos brilhavam o olho na hora do jantar ao falar desses professores. E quando eles diziam o que o professor fazia na sala, quando a gente ia à escola e via o projeto que era desenvolvido na escola, eu chorava de emoção, eu me arrepiava. E aquele professor, ele não foi inesquecível para o meu filho, ele foi inesquecível para a família inteira, porque a família inteira ama esse professor. E eu decidi, eu quero ser uma professora inesquecível. E foi quando eu decidi que eu entendi que eu amava o que eu fazia. E que a gente tem que entender o que é o meu melhor, o que é o meu talento. Se o meu talento é no esporte, que eu dê o meu melhor no esporte. Se o meu talento é na literatura, eu tenho que dar o meu melhor na literatura. Se o meu talento é escutar,
que seja a melhor escuta do mundo. Se o meu talento é escrever, para que, junto com a educação, eu, como jornalista, possa fazer um país melhor, então que você dê o melhor na sua escrita e não queira só audiência e sensacionalismo, porque eu não ganhei um prêmio para estar na mídia, para dar entrevista. Eu ganhei um prêmio que eu estava cansada de ver a minha escola nas páginas policiais. E a gente tem que fazer o mínimo, a nossa ação, que se eu estou em qualquer profissão, seja como educadora, como jornalista, como presidente, vice-presidente de qualquer associação, eu tenho que entender que quando eu faço o que eu amo, quando o meu olho brilha por aquilo, eu faço a diferença. E quando você está conectado com a sua alma, com o seu talento, você só precisa estar presente para fazer a diferença. Então, faça a diferença na sua comunidade, faça a diferença na sua faculdade de jornalismo, faça diferente nas notícias que vocês vão fazer, que eu estou tentando fazer a diferença. Estou tentando, não. Eu estou conseguindo fazer a diferença na comunidade de Ceilândia. E eu não tenho a síndrome do domingo à noite, porque eu já tive, eu não quero mais. Não se trabalha por um salário no final do mês. Não que não seja importante, a gente precisa dele, vivemos numa sociedade capitalista, mas eu tenho que trabalhar por amor e entender que eu posso oferecer mais, sim. E entender o meu papel, gente, em cada lugar que eu estiver. Se eu não entendo o meu papel, isso me sobrecarrega. Eu tenho que entender que na escola eu sou professora. Eu tenho que entender que na minha casa eu sou mãe. Que na casa da minha mãe eu sou filha. Que numa roda entre os amigos eu sou amiga. E eu entendendo o meu papel e entendendo também que, como ser humano e adulta, eu tenho que ter alta responsabilidade. Eu tenho que ser. Eu tenho que entender o que é isso. Eu tenho que entender, como adulta, como resolver. Então, me chocou muito quando falou que tinha treinamentos lá, que eu fiquei imaginando a minha filha de 6 anos nesse treinamento. Isso ia trazer um transtorno enorme, porque ela ia ter a síndrome do pânico. Quem tem que resolver essas coisas são adultos. Então, nós, como adultos, temos que ter pequenas ações de solução de acordo com a nossa realidade, e nós, adultos, devemos tomar a atitude de mudar algo. E não colocar as crianças para sofrer essa pressão. A criança ela não tem estrutura emocional para isso. E nós precisamos aprender a ter. Infelizmente, a gente não tem essa formação nas faculdades de trabalhar o nosso emocional. A gente tem que se virar. E, muitas vezes, a gente se vira por meio da dor. Às vezes, dói, chega algo que mexe com a gente não tem que mudar essa realidade, senão sou eu que vou para o buraco. Então, assim, não existe negócio de heroína. A Celiana sofre. A Celiana, quando está estressada, no dia que eu tinha 3, tinha uma mãe, 2 pais, um pai foi extremamente machista comigo, eu tive que ficar lá, pá, 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 pá. A Celiana respirou fundo, e você não sabe qual foi a alegria de eu chegar em casa e saber que minha casa estava vazia, que meus filhos estavam na escola, meu marido estava trabalhando, porque eu cheguei em casa, peguei um travesseiro e botei para fora toda aquela angústia que eu tinha, porque na minha casa não tem árvore, gente, eu moro na periferia, não dá. E eu precisei pegar e... Mas valeu a pena. Então, assim, é você entender que, por meio das suas pequenas ações, você tem que dar o seu melhor. Não querer ser a heroína e salvar a pátria, porque a gente não tem esse poder. Mas nós, mulheres, somos muito cobradas para isso, principalmente com relação emocional. Porque a gente tem aquela questão do colo, e a gente acha que tem que resolver tudo no emocional. E reafirmo, conexão com a comunidade, trabalhar em equipe é maravilhoso. Então, para mim, jornalismo junto com a educação não tem como dar errado. Professora Cíntia, você, inclusive, teve uma atitude que foi, né, nomeada explicitamente como uma atitude heróica. Como é esse lugar e como você avalia o jornalismo colocando o professor nesse lugar? Correto. De fato, a princípio, eu não consegui digerir muito bem a nomeação, né, que eu recebi. E situações ruins acontecem e a gente tem que tirar lições dela. Eu comecei a pensar, eu como professora dentro da escola, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é formar uma criança, um adolescente, para viver em sociedade. A formação acadêmica depois de uma graduação ou no ensino médio talvez seja mais voltada ali dentro de um segmento de trabalho, mas eu dou suporte para ele, para viver em sociedade, para aprender tudo aquilo que é embasado dentro do currículo paulista.
não esperava aquela atitude, tanto que foi instintivo, e pensei, poxa, se tem gente que se coloca à disposição para cuidar de outras vidas, essas pessoas aí merecem consideração e merecem atenção. Eu sou professora e não era o meu objetivo, mas eu fiz, foi um ato heróico, recebo essa nomenclatura com toda a honra e prestígio também, porque não foi algo que eu busquei, simplesmente aconteceu. E fazer de conta que nada aconteceu seria o mesmo que fazer de conta que aquilo não aconteceu, e não faria sentido nenhum a gente estar falando sobre violência nas escolas. E faz sentido, faz todo sentido. Sobre a atuação do jornalismo, se pudesse fazer um pedido para vocês acompanharem jogos escolares também, seria extremamente importante. Vocês não têm noção do quanto essas crianças gostam de esportes. Através dos estudos, vocês viram que eles procuram, infelizmente, de uma certa forma, aparecer de uma forma ruim. E se a gente conseguir dar esse suporte para eles, mostrando para eles que eles são vistos de uma forma boa, a gente pode começar a escrever uma nova história. É óbvio que o peso de receber essa nomenclatura de heroína acaba sendo pesado, sim, professora. Mas eu sei quem eu sou. E se eu fraquejar em algum momento, eu sei que vocês vão estar aqui para me ajudar também. E isso que é importante, a gente saber que a gente não está sozinho. E se hoje eu fiz um ato heróico e foi visto, e foi nomeado como heroína, ok. Todas as outras vezes que eu fiz também, que ninguém viu, está tudo bem. Meus alunos estão vendo, meus alunos estão ali. Eu acredito que a sociedade ela comece dentro da minha casa, inclusive. É dentro da minha casa. Depois, eu faço a diferença dentro da sociedade onde eu trabalho, que são com as minhas crianças. E assim a gente vai divulgando, o senhor lá na sua escola, a senhora na sua escola. Vocês, que têm um poder maior de alcance entre as pessoas, também divulgando aquilo que a gente compreende como bom para a nossa sociedade, para um crescimento. Então, eu mais uma vez agradeço por esse reconhecimento que foi feito lá. Não espero que todos concordem também. Não é isso que eu estou buscando, muito pelo contrário. O que estou buscando é fazer a diferença, trazendo aqui, reforçando para a gente as competências, o amor, a humildade, a empatia, a disciplina, a coragem, o espírito de equipe e a superação. É o nome do instituto por onde eu faço parte também, Instituto de Superação com formação de crianças e adolescentes, primeiro pensando em educação e depois no esporte, sendo uma ferramenta auxiliadora junto à sociedade. Obrigada. Bom, sobre como é que o jornalismo pode ajudar a educação. Falando como professor, mas também como cidadão, acho que a gente está cansado de ouvir notícia ruim da periferia. Não é, professora? Antes de vir aqui, eu digitei no Google o nome da minha comunidade, Cidade de Deus, em Manaus, e eu vi lá 104 homicídios por conta do tráfico de drogas nos últimos anos. 1.047 casos de violência contra a mulher de 2007 até 2023, somente no bairro Cidade de Deus. É o bairro mais violento da capital. Mas será que só tem violência? Não, eu que conheço a minha comunidade sei que a gente está nós estamos na frente de uma reserva ambiental, uma das maiores da América Latina, a Reserva Duque. Eu sei que lá nós temos a nascente de um rio que atravessa a cidade, e aí nós temos pequenos produtores rurais, pequenos produtores de hortaliças, que são também os pais dos nossos alunos, que são da comunidade. Então, e isso precisa ser preservado. E aí, onde é que está o jornalismo para cobrir essas coisas que são também da nossa comunidade, né? Que são as coisas bonitas que a gente pode oferecer para a comunidade, enfim. Então, ressaltar também as coisas boas que vêm da periferia, que vêm desse lugar que passa por tantas exclusões, né? De tanta marginalidade, que é tão mal vista, que é tão mal vista na cidade, mas que precisa ser olhada também com carinho e com atenção. E sobre a questão do heroísmo, eu lembrava de um post no Instagram de um professor atravessando a nado, não me lembro se era na Índia ou se era na Indonésia. Eu sei que era um professor que atravessava a nado todos os dias um rio para dar aula
na sua comunidade. E aí alguns comentários que se via nesse post era: poxa, que professor herói, que professor maravilhoso. E aí outros comentários já diziam: não, gente, que é isso? Esse professor não precisa ser louvado, esse professor precisa ser ajudado. A escola pública precisa de ajuda. Precisa de ajuda em todos os sentidos. E é importante a gente chamar a nossa escola não apenas de escola, mas de comunidade, porque a gente precisa se inserir dentro das nossas relações. E a família precisa estar dentro da escola, ajudando a escola a superar os seus desafios. Nós temos muitos problemas dentro da escola pública que não são resolvidos num passe de mágica, ou que não são resolvidos com tanta rapidez quanto nas instâncias particulares. Então, quebra um ar-condicionado, quebra uma porta, quem é que tem que resolver? Demora. E, de vez em quando, a gente tem um pai que nos ajuda, a gente tem uma mãe que nos ajuda, a gente tem uma família que nos ajuda, que está lá, que está presente. E aí a escola fazendo essa interligação com a família, se abrindo para que a família possa ajudá-la, e pedindo ajuda também, eu acho que essa é uma das receitas de como sobreviver ao caos, porque nós estamos no caos. Muito obrigada. Com isso, acho que a gente encerra aqui, cheio de pontos para a gente refletir, e com certeza vai ajudar aí nas próximas conversas, na próxima mesa aqui que a gente tem pela frente. Obrigada, professores. Obrigado.